Olá, irmãos. Nesse trimestre nós estamos falando sobre os 10 mandamentos para os dias atuais. Hoje nós vamos estar compartilhando com vocês o 10º mandamento, que é não cobiçarás. Ele está lá em Êxodo 20, 17. E o nosso título é Olhos Cobiçosos. Esse mandamento não cobiçarás, ele é um mandamento que ele é voltado para o nosso interior, ele é voltado para o nosso coração, ele é voltado para os nossos pensamentos, nossos desejos, as nossas emoções, diferente dos outros 9 mandamentos. Os outros 9 mandamentos, ele é voltado mais para os nossos atos, para as nossas práticas. Ele diz o quê? Nos 10 mandamentos. É uma ordem: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Esse está voltado para o nosso pensamento, porque a palavra de Deus diz que só de nós pensarmos, nós já estamos pecando. E se a gente não conseguir dominar esse 10º mandamento, que é não cobiçarás, dificilmente a gente vai conseguir cumprir os outros. Geralmente o não cobiçarás nos deixa sem paz, nos deixa insatisfeito. E existe uma diferença entre o desejo e a cobiça. O desejo é a vontade que a gente tem de possuir ou de adquirir algo. Já a cobiça, ele é o desejo desenfreado de nós conseguirmos alguma coisa. Quando a gente deseja, o que a gente faz? O nosso desejo pode ser profissional, financeiro, familiar, material. A gente vai se esforçar, a gente vai lutar, a gente vai estudar, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer da melhor maneira possível. Já aquele que cobiça, do lado da cobiça, ele quer as coisas de qualquer jeito, ele não quer esperar o tempo, ele não quer se preparar, ele não quer se capacitar, ele quer as coisas fáceis. E muitas das vezes ele quer aquilo que é do outro, ele quer aquilo que é errado, ele quer aquilo que é ilegal. E geralmente quando a gente cobiça, a gente peca. O que a palavra de Deus diz? Que o pecado ele gera o que é a morte. E essa morte ela pode ser uma morte física, ou então ela pode ser uma morte espiritual. E o cobiçoso, ele não só prejudica ele mesmo, porque quando ele cobiça, ele peca, mas ele prejudica o outro. Porque ele faz de tudo para querer estar no lugar do outro, para querer conquistar aquilo que o outro tem. Ele não quer saber como que a pessoa conseguiu conquistar aquilo, como ela chegou naquele momento, naquela posição, como ela adquiriu aquele bem. Ela quer saber que ela quer aquilo. Então ela não mede esforço, ela chega às últimas consequências para conseguir aquele desejo que ela tem. Aí na nossa revista ela fala assim, a cobiça, ela motiva como uma mola propulsora a desobediência ao decálogo. O decálogo são os 10 mandamentos. Então a cobiça nos faz ser contrário aos 10 mandamentos de Deus. Nos impede de cumprir os mandamentos de Deus, né? Aí aqui fala sobre o que a cobiça nos leva, as consequências, o que a gente faz para poder cobiçar. Olhos cobiçosos desejam além daquilo que Deus pode nos dar e buscam outros deuses com a finalidade de que lhes dê muito mais. Quantas pessoas desejam muitas coisas na igreja e às vezes elas não conseguem? Elas não aceitam quando elas querem muito alguma coisa e Deus não responde a sua oração e Deus não dá. O que a palavra diz? Pedir, pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal. Então Deus sabe lá na frente que aquilo que a gente está pedindo não vai ser bom para a gente. Mas aí a pessoa ela não aceita, ela sai da presença de Deus e ela vai procurar outros meios. E a gente sabe que esses outros meios são meios errados. As pessoas vão procurar outros deuses, as pessoas vão pecar, vão procurar meios ilícitos para conseguir aquilo que elas querem. Os olhos cobiçosos trabalham sem parar, sem descanso, sem lazer. Quantas pessoas a gente vê que por causa de dinheiro, de posição social, elas não têm um momento de lazer. Às vezes ela tem família, ela não tira o final de semana, ela não tira o feriado. Muitas das vezes ela vende as férias dela. Tem muitas pessoas que muitas das vezes ela não tira nem o período de almoço, porque ela tem aquela cobiça, aquela ganância, não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que conquistar. Nós temos que conquistar, temos que trabalhar, nós temos que ter o melhor. Mas nós temos que ter o nosso momento de lazer, o nosso momento de prazer, para a gente poder usufruir aquilo que a gente conquistou. Os olhos cobiçosos desonram pessoas, inclusive os pais, se estes forem empecilhos para suas conquistas. Quantos pais nós vemos tristes, desanimados por causa dos seus filhos, vê que eles estão no caminho errado, tentam ajudar, tentam aconselhar, e os filhos são rebeldes, os filhos são desobedientes, os filhos não aceitam. E muitas das vezes esses filhos fazem mal para os seus pais. Além deles desonrarem os seus pais, muitas das vezes eles causam
prejuízo para esses pais. Muitas vezes esses pais são agredidos, esses pais são humilhados, e muitas vezes são até mortos por esses filhos, por eles não aceitarem essa situação. Os olhos cobiçosos matam. Né? Essa questão do matar, da cobiça, né? A gente tem um exemplo, né, próximo agora daquela jovem que foi assassinada por um colega dela de curso. Ele se declarou, ele cobiçou, ele desejava ter essa menina, mas ela não aceitou. O que ele fez? Ele foi lá, esfaqueou e matou. Então é isso que a cobiça faz. A cobiça, ela gera morte. Os olhos cobiçosos roubam, pois seu desejo não tem limite. Então a gente vê quantas pessoas que muitas das vezes está passando por problema financeiro, está desempregada, em vez dela pedir ajuda, dela se esforçar para procurar um emprego, o que ela vai fazer? Ela vai roubar. Então é isso que a cobiça faz. Os olhos cobiçosos adulteram tudo, inclusive a fidelidade conjugal. Quantas pessoas cometem adultério? Né? Desejam a mulher do outro, né? Desejam o esposo do outro. Não é pecado a gente olhar para uma família e desejar, poxa, eu gostaria muito de ter uma família como essa. Você vai se espelhar naquela família, né? Você vai observar como eles vivem, o que eles fazem para manter aquela família bem, aquela família abençoada. Você não vai querer tomar aquela família para você. Você não vai ficar triste porque aquela família está sendo abençoada. Quantas pessoas ficam tristes de ver outras pessoas sendo abençoadas, ver outras pessoas vencerem, ver outras pessoas conquistarem. Ao invés de você canalizar para o lado ruim da cobiça, você pode observar, desejar, procurar observar o que aquelas pessoas têm feito, como elas têm se comportado para alcançar aquilo, para viver aquela felicidade. Os olhos cobiçosos mentem, ainda que cause dano moral ao próximo, só para conseguir realizar seus prazeres de consumo. Então a gente vê a pessoa manipular, a pessoa matar, a pessoa roubar, a pessoa mentir, tudo para alcançar aquilo que ela deseja. E nessa questão do consumo, a gente vê que a pessoa que tem cobiça, que é cobiçosa, muitas das vezes ela nem dorme, ela fica preocupada, maquinando, tentando ver de que forma ela vai conseguir conquistar aquilo. E a gente vê também que a pessoa que é cobiçosa, ela adquire dívidas, porque ela não tem condições de ter aquilo, mas ela insiste, vai lá, passa o cartão, extrapola o cartão, acaba com todo o seu salário para poder consumir aquilo que ela almeja, aquilo que ela cobiça, né? Aquilo que ela deseja. Quantas pessoas a gente vê que não consegue dormir, que tem insônia, que não tem sossego? Quantas pessoas não têm paz, vivem insatisfeitas, né? A palavra de Deus diz que nós devemos estar satisfeitos com aquilo que Ele nos dá, com aquilo que nós temos. Nós devemos ter desejos, ansiar crescer, se desenvolver, mas nós temos que fazer isso da maneira correta, na hora e no tempo certo. Assim, o 10º mandamento censura o culto às coisas. O Senhor Jesus afirma que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Em Lucas 12:15 diz: o derradeiro mandamento consiste em nos precaver de que, ainda que os olhos nos traiam, o coração não deve ser contaminado pela cobiça. Os olhos são a janela da alma. Se os olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Para que se possa cumprir o 10º mandamento, é necessário ter a determinação de Jó, pois resolveu empenhar-se numa aliança com os seus próprios olhos para não pecar. Então o pecado ele começa com os olhos, né? Não é errado nós olharmos, nós admirarmos, mas a gente olha a primeira, olha a segunda, olha a terceira, aí a gente já viu que não tem alguma coisa que não está funcionando bem, as coisas não vão ocorrer da maneira correta. Então a gente tem que vigiar, né? A palavra de Deus, vigiai e orai. Né? E a gente sabe que muitas das vezes nós somos tentados. O inimigo nos observa, ele não sabe aquilo que a gente pensa no nosso interior, mas ele observa as nossas condutas, as nossas práticas. Então é nisso aí que ele vai usar, é nisso aí que ele vai nos tentar para que a gente possa cobiçar e da cobiça gerar assim o pecado. Então o primeiro tópico que eu vou estar compartilhando com vocês é: não cobiçar é uma luta pessoal para que os olhos não contaminem o coração. Então, a cobiça, ela começa com os olhos, dos olhos ela parte para o coração e daí em si a gente comete o pecado
e a gente se contamina. Então Deus está falando que nós devemos vigiar, que nós devemos guardar o nosso coração, de tudo que nós devemos guardar, que nós possamos guardar o nosso coração, que é do nosso coração que vem as impurezas, as coisas ruins. O que nos contamina não é o que entra, o que nos contamina é o que sai de dentro de nós. E o que está dentro de nós vai ser de acordo com aquilo que nós vamos fazer entrar, né? O que nós temos visto, o que os nossos olhos têm visto. Nós temos olhado para coisas que edificam, nós temos pensado em coisas que edificam, né? Qual o nosso comportamento no nosso dia a dia, né? O que a gente vê, quais são as nossas atividades diárias, aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos visto, tem edificado, agrada a Deus ou tem desagradado? Porque do que nós nos alimentamos é o que vai gerar dentro do nosso coração. O maior vencedor não é aquele que vence os outros, mas a si mesmo. O 10º mandamento é um alerta para essa batalha interna dos olhos com a alma. No jardim do Éden, tanto a árvore da vida quanto a da ciência do bem e do mal foram objetos do desejo dos olhos cobiçosos de Adão e Eva. Ainda que um desses desejos fosse necessário, o outro era a cobiça. Então a gente vê que a cobiça começou aí no jardim do Éden, né? Com Adão e Eva, que Deus falou para eles, para que eles não viessem a comer a fruta, né, da árvore da ciência do bem e do mal. Então aí eles cobiçaram aquela fruta, né? A Eva, ela foi enganada pela serpente, né? Ela já tinha aquela vontade, né, aquele desejo, e a serpente foi ali e deu uma ajudinha para que ela viesse pecar, para que ela viesse cobiçar e assim cometer o ato do pecado. Nós temos outros exemplos, como Acã. Acã, ele tinha os olhos cobiçosos. Está lá em Josué 7:21. Travaram uma luta pessoal ao ponto de encontrar justificativa para sua ganância. Talvez tenha pensado no futuro da sua família ou, quem sabe, deduzir que seria um desperdício deixar toda aquela riqueza para trás. Os olhos de Acã provocaram cobiça naquilo que ia além do pão nosso de cada dia. Os olhos cobiçosos compulsionou o pecado, pois havia uma ordem divina para que os despojos de Jericó não fossem aproveitados. Acã confiou em seus olhos e não na provisão do Senhor. Então ali, Acã estava em Jericó e Deus ia destruir a cidade de Jericó. Só que ali havia muitos bens, muitos despojos, e Deus falou, saiam todos de Jericó, mas deixe ali os bens e os despojos, que esses bens, esses despojos vão ser consagrados ao Senhor. Mas Acã, ele cobiçou, ele olhou, ele quis e foi lá e desobedeceu a Deus e pegou aqueles despojos. Ainda nos dias atuais, pessoas pensam como Acã. Achado não é roubado. Os olhos cobiçosos desta geração fazem fila para comprar smartphones de última geração, carros novos, uma casa maior, enfim. Os olhos cobiçosos não desejam apenas aquilo que é estritamente necessário para o sustento pessoal e familiar, mas sim aquilo que possamos acumular para um futuro próximo. Então Deus está falando que aqui, hoje em dia, a gente está vivendo num período muito consumista, né? A gente deseja, mas a gente deseja para ontem. E hoje a gente deseja uma coisa, amanhã já deseja outra, então a gente nunca está satisfeito com aquilo que nós temos, a gente sempre quer mais e mais. E Deus está falando que nós não devemos acumular tesouros, né, aqui na terra, nós devemos acumular tesouros no céu. Então a gente tem que aprender a viver satisfeito, né, como Paulo falava, você está contente na fartura, você está contente na necessidade, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então, assim como Paulo, a gente tem que aprender a viver satisfeito em qualquer situação que nós venhamos a passar. Por mais que a gente deseje, que a gente lute, que a gente tenha a Deus, que a gente se esforce, infelizmente vai ter coisas que nós não vamos alcançar, como por exemplo as riquezas, né? Nem todo mundo vai ser rico, e a palavra de Deus ele não nos promete isso, ele nos promete a ausência de necessidade, que ele vai suprir todas as nossas necessidades, mas ele não diz que nós vamos ser ricos, que tudo que nossos olhos almejarem, tudo que a gente desejar, nós vamos conseguir. Nós podemos nos esforçar, nós podemos lutar, temos desejos de crescer, isso é bom, isso é válido, isso é importante, mas isso não pode ser a primeira coisa, a coisa mais importante da nossa vida.
A única forma de obedecer ao 10º mandamento é ter um descanso tão intenso no Deus sustentador que não haverá espaço no interior, ainda que os olhos atuem para a cobiça. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, ainda que a gente venha cobiçar, né? Ainda que a gente venha desejar alguma coisa, que isso não seja o mais importante da nossa vida. O segundo tópico que eu vou estar compartilhando com vocês é: não cobiçar é uma luta para que a inveja pelo sucesso do próximo não invada o nosso coração. Então aqui, uma das consequências da cobiça é inveja. A gente querer aquilo que é do outro, né? Como eu falei, não é errado você desejar aquilo que o seu irmão, que o seu próximo tem, se você vê que é uma coisa boa. Mas não é você desejar aquilo que é do outro. Você tem que desejar aquilo que é seu, aquilo que Deus tem para você, os planos, projetos que Deus tem para você. Você pode se espelhar, né? Você pode admirar, você pode até achar bonito, mas você não pode querer para si. Aí diz assim: a raça humana é dominada por um espírito de concorrência, mas na contramão disso está o 10º mandamento, que exorta a não cobiçar a casa e tampouco a mulher do próximo. Desde muito pequeno, o ser humano cresce com o desejo de competição para ser melhor que o outro. As crianças querem ter brinquedos melhores que as outras. Na escola ou faculdade, não é raro encontrar alguém que queira mostrar suas melhores notas das avaliações por colegas que obtiveram notas menores que a média educacional. Até quando Deus opera milagrosamente na vida do outro? Existe a possibilidade que irmãos ou irmãs travem batalhas, aflorando a inveja por causa das conquistas do próximo. Então essa coisa da concorrência, da competição, é uma coisa nossa. O ser humano, ela pode ser até uma coisa boa, porque nos impulsiona a crescer, nos impulsiona a ir para frente. Mas isso não pode ser uma coisa que nos faça prejudicar o outro, né? Que nos faça querer aquilo que é do outro. Nós temos um exemplo, né, na própria Bíblia, dos irmãos Caim e Abel. Deus pediu uma oferta aos dois, né? E Abel foi que deu as primícias, ele deu o melhor que ele tinha. Já Caim deu aquilo do que sobrava. E na hora de Deus avaliar entre um e o outro, Deus se agradou da oferta de Abel e se desagradou da oferta de Caim. E nisso Caim ficou com inveja, ele ficou revoltado. E o que ele fez? Ele foi lá e matou seu irmão. De tanta raiva que ele ficou, porque ele se sentiu inferior ao seu irmão. Mas ele não procurou saber que o irmão procurou obedecer a Deus. O irmão procurou fazer aquilo que era melhor. Ele não. Ele procurou fazer o pior e ainda assim achou que ele tinha o merecimento de Deus achar que a oferta dele seria a melhor. Não há nenhum tipo de problema quando alguém se esforça para ser o melhor da turma, do trabalho, até na igreja. O pecado confrontado pelo 10º mandamento é quando alguém fica infeliz pelo sucesso do próximo, ou se descobre que existe alguém melhor no desempenho das tarefas. Nós temos o exemplo da Miriam, que era irmã do Moisés. Ela invejou a relação que Moisés tinha com Deus. E por essa inveja, qual a consequência que ocorreu na vida dela? Ela ficou leprosa. A inveja trouxe a lepra para ela. A inveja mata. Nós temos o exemplo também de Asaf. Asaf invejou até a prosperidade dos ímpios. Quantas vezes isso acontece conosco? A gente vê aquele que não busca Deus, até pessoas que a gente acha que não mereça, prosperando, e a gente não aceita, a gente fica revoltado. Por que ele está prosperando? Por que ele conseguiu isso, conseguiu aquilo? Por que eu não consegui? Isso não é justo. Isso não é certo. O 10º mandamento, é claro, quando diz que é pecado cobiçar a casa do próximo, isso implica em dizer que não se deve ter olhos cobiçosos no lar, na família, no patrimônio, na saúde, filhos ou conquista. Não há problemas em desejar e trabalhar para ter algo que se compare aos bens de alguém. O pecado não é querer algo idêntico, mas cobiçar o que pertence ao outro. Então isso acontece muito. A gente confunde o desejo com a cobiça.
Desejar nós podemos, a gente tem que se esforçar para alcançar aquilo, mas nós não podemos cobiçar, porque a cobiça nos leva ao pecado e a gente vai querer adquirir aquilo não da maneira correta, mas da maneira que nos faça conquistar, não importa quais são os meios, né? A gente quer conquistar aquilo de qualquer jeito. E nós temos também o exemplo de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi, ele pecou. Né? Da sua janela, ele abriu os seus olhos cobiçosos até encontrar a mulher de Urias. Né? A palavra de Deus diz, a cobiça é a mãe da morte. E o que Davi fez? Ele se interessou pela mulher de Urias. Ele olhou ela se banhando na sua casa, observou ela se banhando, cobiçou, teve o desejo, descobriu que ela era casada. Ele foi lá, colocou o esposo dela na frente da batalha, o esposo dela morreu, e depois ele ficou com ela, né? E depois disso, o primeiro filho deles morreu. A consequência foi a morte deles, porque eles se afastaram de Deus. Em segundo, foi a morte física, que foi a morte do primeiro filho deles, que morreu por consequência desse pecado, por consequência dessa cobiça. O 10º mandamento diz que cobiçar o servo e a serva do outro também confronta a lei moral do Senhor. Na verdade, voltar-se para os bens do próximo com olhos cobiçosos é uma ingratidão à bondade do sustento de Deus a nós. Os olhos cobiçosos olham para o que os outros têm, mas nunca para o que o Deus nos concede por sua graça. Os olhos cobiçosos valorizam o que os outros possuem, mas não observam o valor das bênçãos de Deus. Então, aquele que é cobiçoso, aquele que tem olhos cobiçosos, ele está sempre olhando para o jardim, para a casa, para a família do vizinho. Ele nunca olha para si, para aquilo que ele tem, para os bens que ele tem. Ele nunca olha para aquilo que Deus fez para ele. Ele nunca está satisfeito. Mas devemos cuidar do que Deus nos concedeu, ainda que seja muito simples aos nossos olhos e à vista dos outros. Lembremos de que foi com um pedaço de madeira que Moisés abriu o Mar Vermelho. Nunca podemos esquecer que foi apenas com uma funda e uma pedra que Davi entrou para a história. Então, não existe essa coisa de, um é mais abençoado do que o outro. A gente sempre acha que a bênção do outro é melhor, que a casa do outro é melhor, que a família do outro é melhor. Né? Deus, ele trabalha na simplicidade. Muitas das vezes a gente é muito mais feliz com as coisas simples do que com aquelas coisas que a gente, grandiosas, que a gente acharia, se eu conquistar isso eu vou ser feliz, né? Se eu conseguir ter uma empresa, eu vou ser feliz. Se eu conseguir ficar rico, eu vou ser feliz. E muitas das vezes você consegue ser feliz na simplicidade. Você tendo paz de espírito, você fazendo as coisas corretas, você agradando a Deus. Você agindo de forma correta com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo. Você agindo de forma correta no seu trabalho. Então, é esse dia a dia, essa simplicidade que nós vivemos que agrada a Deus. Não é as coisas grandiosas que agradam a Deus. Esta geração tem valorizado muito mais as coisas do outro, desvalorizando o que Deus concede. Então, o do outro é sempre melhor. Né? O nosso nunca é bom. A gente sempre quer aquilo que é do outro. E o terceiro e último tópico que eu vou estar compartilhando com vocês é: podemos desejar, mas nunca cobiçar. O derradeiro mandamento não trata dos atos externos, mas das sortas vontades internas, e proíbe desejar pecaminosamente os bens do vizinho. Em Lucas 12, de 13 a 21, diz que um homem rico, ao observar a sua propriedade, viu que a safra seria abundante. Sua inquietação era com as suas próprias riquezas, e não passar por sua mente a possibilidade de que aquilo que lhe sobrava pudesse partilhar com os outros. O pensamento do homem rico era de que a boa colheita lhe proporcionaria uma abastada aposentadoria. Diante de uma colheita tão próspera, achou que sua alma encontraria satisfação e alegria. Foi aquilo que eu acabei de falar, né? A pessoa acha que a felicidade está na riqueza, está na honra, está nos bens materiais. E muitas das vezes a riqueza está nas coisas simples, nas coisas pequenas, nas coisas comuns do dia a dia, né? E aqui fala também sobre a questão da avareza. Aqui o homem rico, ele se preocupava muito em crescer, em obter, em bens materiais. Só que o maior erro dele não era isso, porque ele estava adquirindo, crescendo, amontoando a riqueza, só que ele não pensava no outro, não pensava em dividir.
Não pensava, será que alguém está precisando de alguma coisa? Será que eu posso ajudar alguém? A mesma coisa acontece conosco. Muitas vezes a gente se preocupa muito com a nossa vida profissional, com a nossa família, com a nossa vida financeira, em orar por nós, por nossa necessidade, por nosso desejo, a gente esquece de olhar para o outro. Da gente pensar, o que eu posso fazer por outro? Posso ajudar financeiramente, eu posso dar uma cesta básica, eu posso orar pela vida do outro. Às vezes você pensa, mas eu não posso ajudar em nada financeiramente. Você pode orar, você pode dar uma palavra de conforto, você pode dar um ombro amigo, você pode estar ali do lado da pessoa nos momentos difíceis que ela está passando. Ninguém contrata um caminhão de mudança para acompanhar um cortejo fúnebre. O apóstolo Paulo disse que de ninguém cobiçou a prata, nem o ouro, nem a veste. Está lá em Atos 20, 33. Desejar ou almejar não é pecado. A televisão, jornais, revistas, redes sociais, internet usam a propaganda para divulgar produtos que, segundo estes meios de comunicação, são a solução para quem busca felicidade. Então a felicidade hoje está no adquirir, está no conquistar, está no almejar. Não está no seu estado de espírito, não está na sua paz, não está no amor ao próximo, no amor à sua família. Está no adquirir, nos bens, nas coisas materiais. Como desejar sem pecar, né? É difícil. O que eu posso fazer para desejar, para ter sonhos, para ter projetos sem cobiçar? Nosso primeiro desejo deve ser o de buscar a Deus e a sua justiça, né? A palavra de Deus diz lá em Mateus 6,33. Quando a gente coloca em primeiro lugar a Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, né? Como é que nós devemos fazer para desejar e não pecar? Vigiar, orar, manter uma vida de santidade, uma vida de comunhão, não querer as coisas fáceis. Deseja, quer conquistar alguma coisa, se esforça, luta, trabalha, ora, espera o momento de Deus, procura saber de Deus se é da vontade de Deus que você conquiste aquilo, né? É para a gente pensar e refletir. Como agir para que os olhos não contaminem o coração? O que fazer quando o coração deseja muito aquilo que o meu vizinho tem? O 8º mandamento proíbe o roubo, mas o último mandamento vai mais além do que diz que é pecado o desejo de roubar. O 10º mandamento nos alerta que existe um abismo entre o desejo e a cobiça. A melhor saída para não pecar pelo desejo desenfreado é a orar a Deus. Não suplicar por aquilo que nós queremos, mas que Ele realize os nossos desejos, mas que Ele cumpra com a sua vontade. Então a gente tem que pensar, o que eu desejo, o que eu quero, vai prejudicar o meu próximo? O que eu desejo, o que eu quero, eu vou pecar contra Deus? Então a gente tem que pensar, porque o não cobiçar está voltado pelo nosso pensamento, o pensamento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. Então é isso que nós temos que pensar e meditar no sentido do 10º mandamento de não cobiçarás. Então isso é o que eu desejo para você e para mim, que a gente possa vigiar, que a gente possa estar em santidade, que a gente possa estar em comunhão com Deus, para que a gente possa desejar alcançar todos os nossos objetivos e fugir da cobiça. Em nome de Jesus.